Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, iniciando um módulo de introdução à química orgânica em seus aspectos fundamentais e históricos. Nessa aula eu vou falar sobre o que nós em químicas definimos como química orgânica, um pouco do histórico e a importância da química orgânica, justificando por que ela é ensinada no ensino médio para todas as pessoas e nos cursos de graduação tem-se uma disciplina separada só para estudar a química orgânica. Bom, a definição da química orgânica é essa daqui. A química orgânica é a parte da química que estuda as substâncias químicas compostas majoritariamente por átomos de carbono, ou, de um modo mais simplista, ela estuda os compostos de carbono. Em termos históricos, não vou buscar aqui de muito longe, vou me ater mais aqui à questão, ao período histórico mais fundamental para a ciência ocidental e principalmente o que diz respeito à química orgânica, né? Nós tivemos um avanço científico muito grande entre os séculos XVI e XVII, com René Descartes, que, que fundou o método científico ocidental baseado na experimentação científica, né? Em formular a hipótese, fazer experimentos para formular, para contestar ou provar essa hipótese e daí tirar as conclusões, né? Todo o seu método está descrito aqui nessa obra, O Discurso sobre o Método, que eu recomendo que as pessoas leiam, né? Que é bastante interessante e é o fundamento filosófico da ciência ocidental. Já no século XVIII, nós tivemos uma figura extremamente importante para a química, que foi o francês Antoine Laurent de Lavoisier, que ele, através é, de um método científico bastante preciso, claramente, possivelmente influenciado pelas obras de Descartes, ele promoveu a separação definitiva entre alquimia e química, deixando conforme nós tratamos hoje, onde química é uma ciência exata, fundamentada em, basicamente, em experimentação laboratorial, não é? E a alquimia, a partir de Lavoisier, passou a ser vista não como uma ciência, né? Mas como uma pseudociência. Até Lavoisier, você tinha uma mistura de alquimia e química, coisas que, embora os alquimistas, em sua busca pela chamada pedra filosofal, pelo elixir da vida longa, tenham contribuído demais com a química, né, descobrindo uma série de elementos químicos, compostos químicos, né, foram fundamentais para o desenvolvimento da química em si, mas eles nunca tiveram o objetivo de fazer ciência segundo o modo que hoje nós entendemos que é a ciência, era uma busca mais filosófica. Lavoisier promoveu a completa separação ou a completa distinção entre alquimia e química. E essa obra aqui, que ele escreveu, o Tratado Elementar da Química, que você até acha para comprar, e também é interessante ler, foi o fundamento da ciência química como nós temos hoje. No século, ainda aqui no século, final do século XVIII, início do século XIX, né, nós tivemos essa importante figura aqui, chamada Carl Wilhelm Scheele, que ele isolou o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite e isolou a glicerina de gorduras e a ureia da urina. Basicamente, urina humana e urina de cavalo, né? E urina de mamíferos grandes. Isso aqui foi fundamental porque ele, ele ao extrair essas substâncias, não é? Ele começou a estruturar a química orgânica. Aí, um outro químico sueco, Torben Olof Bergman, apoiou demais o trabalho do Chile e foi o Bergman que cunhou o termo química orgânica. Por quê? Como o Chile isolou uma série de compostos químicos de organismos vivos, né, de animais e plantas,
o Bergman cunhou que deveria se ter uma química separada para se estudar os compostos químicos existentes em seres vivos. E essa química ele chamou de química orgânica. Esse foi o conceito original do termo química orgânica. E Lavoisier era contemporâneo dos dois, e ele desenvolveu, de forma brilhante para a época, o método de se fazer análise elementar, ou seja, descobrir a composição dos compostos em termos percentuais dos elementos químicos, né? Lavoisier descobriu vários elementos, como o carbono, o oxigênio, enfim. E ele percebeu que todos os compostos isolados por Chile tinham em comum, eles tinham em comum o fato de serem, de conterem suas composições químicas altas proporções de um elemento que ele havia descoberto, o carbono, não é? Então, ele percebeu que todos os compostos orgânicos chamados nessa época tinham em comum o fato de serem compostos majoritariamente de carbono. Bom, aí já no século XIX, né, esse pesquisador aqui, o Berzelius, né, Jacob Berzelius, ele formulou uma teoria, né, que hoje a gente sabe que está errada, mas que na época que ele formulou isso, com o conhecimento científico que havia na época, fazia todo sentido, né? Em que ele formulou a teoria da força vital, ou vitalismo bioquímico, que postulava que apenas seres vivos seriam capazes de produzir os compostos orgânicos, ou seja, tais substâncias não poderiam de maneira nenhuma ser produzidas artificialmente, pois para sintetizá-los seria preciso a força vital. Então, quer dizer, o Berzelius ele propôs uma explicação um tanto quanto metafísica para os padrões de hoje, né? Que aqueles compostos, o ácido cítrico, o ácido tartárico, a ureia, eles só poderiam ser sintetizados por seres vivos através dessa força vital, que seria impossível reproduzir a síntese daqueles compostos em laboratório. E até então ela foi aceita, porque na ciência tem muito disso, quando você tem um fenômeno inexplicado, normalmente a primeira teoria que explica aquilo, ela é aceita. Tanto porque você não tinha nada antes para explicar aquilo, como ela deve ser aceita para que outros pesquisadores realizem experiências para ver a viabilidade daquela teoria. E às vezes a teoria cai, às vezes a teoria é confirmada, ou às vezes a teoria cai, conforme foi o caso da teoria do vitalismo bioquímico e da força vital. E quem foi o responsável pela queda dessa teoria foi um químico alemão chamado Friedrich Wöhler, em que ele, em 1826, né, quer dizer, a teoria da força vital é de 1808, ou seja, 18 anos depois, ele sintetizou a ureia, que é um composto claramente orgânico, isolado inclusive pelo Chile, né, de urina humana e urina de mamíferos, a partir do cianato de amônio, que era um sal claramente inorgânico e já era conhecido. Quando ele aqueceu o cianato de amônio, o cianato de amônio ele transformou-se em ureia. Aqui é a estrutura química. Esse daqui é o cianato de amônio, tem um íon amônio, e esse íon amônio ligado ao ânion, esse cátion amônio ligado ao ânion cianato, ele, ao sofrer aquecimento, ele forma ureia, que era um composto claramente orgânico. Então, o Wöhler, ele refutou experimentalmente a teoria da força vital, que não era pela força vital que os compostos orgânicos eram sintetizados em seres vivos. Né? Na verdade, ele nem refutou isso, ele refutou a segunda parte da afirmação do Berzelius, que os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados pela força vital. E essa experiência dele provou que não, você pode sintetizar compostos orgânicos em laboratório. Então, isso foi uma queda muito grande da teoria da força vital. Entretanto, essa reação aqui, que hoje a gente considera a reação mais importante da história da química orgânica, porque foi a reação que fundou a ciência que nós estudamos, né?
a química orgânica, porém, a teoria da força vital ainda teve vários adeptos. Os golpes definitivos foram ocorrendo na segunda metade do século XIX, quando a química avançou demais, e inclusive fundou-se a indústria química e a indústria farmacêutica. Com esses nomes aqui, por exemplo, nós tivemos o Pierre Berthelot, que sintetizou o acetileno e o benzeno, ou seja, dois compostos orgânicos, compostos que têm a composição elementar majoritariamente de carbono, e ele sintetizou isso daí a partir de reações em laboratório, né? Não foi isolado de nenhum ser vivo. Outra figura importantíssima foi o Adolf Kolbe, que sintetizou o ácido acético e o ácido salicílico. O ácido salicílico, que inclusive veio a ser o princípio ativo, ou veio a ser o material de partida para a aspirina do Bayer, né? Tudo isso sendo sintetizado industrialmente, sem ser isolado de ser vivo nenhum. O Hoffmann, o Gist Hoffmann, que ele fez trabalhos importantíssimos na química de anilinas e de corantes industriais. Então, esses três aqui foram os principais químicos orgânicos do século XIX. Poderia colocar o Bayer aqui também, mas o Bayer acaba que ele é mais citado quando se estuda química farmacêutica, né? Mas poderia estar aqui muito bem. Foi aí sim a refutação completa da teoria da força vital, porque até a metade do século XIX, alguns pesquisadores ainda acreditavam que nessa questão da força vital, mas com o trabalho desses três aqui, caiu por terra, né? E a química orgânica passou a ser não mais a química dos compostos encontrados em seres vivos, ela passou a ser a química dos compostos de carbono, a química dos compostos que têm o elemento carbônico como componente majoritário em sua composição elementar. Outro grande avanço que nós tivemos, né, foi o Frederic Kekulé e o Cooper, que eles propuseram a tetravalência do carbono. Eles que identificaram que o carbono faz 4 ligações. Isso no século XIX. Aí no século XX, com a teoria de ligação de valência, a teoria de orbitais moleculares, a mecânica quântica, é que foi se entendido melhor por que, que o carbono é tetravalente. Agora, quem descobriu e propôs que o carbono é tetravalente foram esses dois aqui, mas eles não entraram em teorias de ligação de valência, até porque eles nem teriam como fazer isso, né? Mas, enfim, mas no caso, as teorias das ligações, eu vou abordar isso num outro módulo, né? Porque aí já é outra coisa. Aqui é só para contextualizar realmente o histórico da química orgânica. E por que que ela é tão importante, né? Ela acabou se consolidando como uma área dentro da química, né? Porque a química é uma ciência muito grande, então nós costumamos separar para poder estudar melhor. E as 4 grandes divisões da química, ou 5, são a química inorgânica, né? Que junto com a química geral, tem-se a físico-química, que estuda mais os processos relacionados à energia, essas coisas. A química analítica, que é a determinação de elementos químicos e moléculas em amostras, né? E a química orgânica, que é a química dos compostos de carbonos, e você pode botar a quinta, que é a bioquímica, que é a química de biomoléculas, né? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Mas a química orgânica ela acaba tendo uma importância muito grande porque ela está presente nos alimentos, nas bebidas, né? De modo geral, a grosso modo, sal e água são os dois grandes alimentos que nós não vivemos sem, né? Que o homem consome, que não são orgânicos, né? A maioria todos os nossos alimentos e bebidas são compostos de substâncias classificadas como orgânicas. A maioria dos medicamentos também são compostos orgânicos. Ciências de materiais, como os polímeros, a energia, que são os combustíveis fósseis, né, na medicina, que junto com os medicamentos em outros aspectos. Então, a química orgânica ela é uma das químicas que talvez a pessoa, mesmo sem saber, mais lide ao longo da sua vida e no seu cotidiano. Bom, obrigado. Isso aí foi apenas um aspecto, foi apenas para situar um aspecto histórico da química orgânica, contar um pouco de história, que isso consta rapidamente na maioria dos livros textos.
dos livros textos de química orgânica, e foi mais para contextualizar. Obrigado, bom estudo.